Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Transportes rodoviários podem entrar em greve a partir desta quinta-feira. Combustíveis, Procon ingressa na justiça contra distribuidoras por aumento de preços. Chuvas, quase 200 cidades maranhenses estão sob alerta amarelo nesta terça. Comércio internacional e arbitragem. Seminário segue com atividade até hoje na UFMA. Tem esporte, Alice Jacinto vence torneio internacional de tênis de mesa. Moto se reapresenta para a segunda etapa da temporada 2026. E CEDEL abre inscrições para os Gêmeos e para Gêmeos. Paulo Pellegrini comenta um balanço dos estaduais que se encerram no último domingo. Se encerraram, né? E no Rádio encerraram. Opinião, na entrevista às ações do Banco do Nordeste do Maranhão, a gente vai conversar com o superintendente estadual da instituição, Isaac Costa do Nascimento. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. É isso aí, Mayra. Hoje, terça-feira, dia 10 de março de 2026. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. É Dia Internacional da Gaita de Foles. Dia Internacional da Peruca. Dia Internacional das Juízas. Dia do Conservador. É Dia do Sogro. Dia da Sociedade dos Amigos do Bairro. E Dia do Super Mario Bros. Também dia do telefone. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. E você já sabe, né? Tá tudo no YouTube, também no site da 106. Manchetes do dia. Acesse www.universidadefm.ufma.br, diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou no aplicativo da 106, que você pode baixar diretamente no nosso site. Aqui em O Imparcial, pessoalzinho, Enilton Rodrigues reafirma a pré-candidatura ao governo do Maranhão após PSOL descartar federação com o PT. A decisão do Diretório Nacional do PSOL de rejeitar a federação com o PT, com 76% dos votos, não altera os planos da sigla aqui no Maranhão. O dirigente, Enilton Rodrigues, confirmou pré-candidatura solo ao Palácio dos Leões e a de Antônia Cariongo ao Senado. O partido vai manter a autonomia estadual, embora reafirme apoio à reeleição de Lula em 2026. De pequeno, entre aspas, o projeto não tem nada. Encarar uma disputa com chapa pura e recusar o abraço, entre aspas, da federação com o PT é um movimento de quem quer marcar território e consolidar a identidade. 7h18 e ainda, Mayra, em O Imparcial. Internet em escolas públicas chega a 84,8% das escolas públicas do Maranhão. Presidente Lula cita preocupação com o conflito no Irã. Comércio novenário de São José de Ribamar. Corrida Rosa Choque por Elas promove grande mobilização na litorânea em defesa das mulheres. Mostra Maresia reúne videoartes e ações formativas. E para finalizar aqui em O Imparcial, Orleans marca a convenção e Braide esconde o jogo. 7h19. Mayra, vamos agora aqui aos destaques do Jornal Pequeno. Na manchete de hoje, terça-feira, portanto, rodoviários denunciam descumprimento de reajuste e ameaçam nova paralisação em 72 horas. Sindicalistas dizem que algumas empresas efetuaram o pagamento sem aplicar o reajuste salarial determinado judicialmente, enquanto outras sequer teriam efetuado o pagamento
conforme previsto. Continua a sangria, né, no nosso sistema de transporte público. Até quando, né? Difícil. Mayra, e ainda em Jornal Pequeno? TJ Maranhão mantém trancada a investigação contra Paulo Victor e aponta que o Ministério Público perdeu o prazo para recorrer. Sebrae promove Startup Day 2026 com ampla programação no Maranhão e em São Luís, né? No dia 21 de março, o Brasil inteiro volta os olhos para a inovação com a realização do Startup Day 2026. No Maranhão, vão ser 19 eventos distribuídos em 17 municípios, com programação de destaque na capital, aqui em São Luís. O Startup Day acontece em 2 momentos. Pela manhã, dia 21, com programação coordenada pelo Sebrae, reunindo atividades diversas e especialistas do cenário nacional de startups e negócios inovadores, no Complexo Trapiche Santo Ângelo, Praia Grande. Também vai haver uma programação organizada pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, a SECT. E para finalizar, Mayra... Congresso recoloca em debate mudanças nas regras do STF após crise do Master. IBGE coloca Maranhão em segundo no Nordeste em equilíbrio de gênero no emprego público. Senado já tem assinaturas para a CPI investigar Toffoli e Moraes no caso Banco Master. Ivorcaro considera a delação premiada após segunda prisão e discute acordo com a Polícia Federal. Esses são os destaques do Jornal Pequeno, também fechando os destaques locais, os impressos locais. 7h21. Está na hora do trânsito, Mayra. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h21 agora. Estamos aqui com o mapa do Waze.com e você confere com a gente, né, as primeiras notícias, esperando o Borges trazer muito mais, né? Borges já está na linha, mas a gente já traz aqui, ó, BR-135 na saída de São Luís, aqui pelo aeroporto, né? Ali logo depois do aeroporto, uma retenção de trânsito ali pesada, viu? Olha, a coisa tá complicada ali na saída da BR-135, saída de São Luís por meio da BR-135. Outros pontos de maior destaque aqui na Avenida dos Franceses e também aqui na Avenida dos Africanos. Borges tem mais informações, é isso, Borges? 7h22, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Borges. Bom dia a todos. Para você que segue com a gente nesta terça-feira, informações do trânsito, fluxo dentro da normalidade para o horário nos principais corredores da capital, quando a movimentação mais intensa ela se dá no sentido centro, dessa forma acontecendo nos principais corredores, exemplo da Avenida Casemiro Júnior, no Anil, fluxo maior, movimentação mais intensa é no sentido centro. Até o momento não há registro de alterações que comprometam, que alterem essa normalidade, fluxo maior para quem se desloca, o condutor que pega sentido centro. Ainda informações agora em relação à Avenida Santos Dumont, nessa via, com atenção ao acesso a Casemiro Júnior, nas imediações a um posto de saúde ali, também há um conjunto semafórico. O acesso ele tem fluxo intenso, às vezes formando lentidão, isso por conta aí da quantidade de veículos somada ao conjunto semafórico que há ali naquela região no acesso da Santos Dumont a Casemiro Júnior no Anil. No sentido contrário, nessa mesma altura da via, o fluxo ele segue sem alterações. Mayra, Adalberto, por hora são essas as informações. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h23. Participe também em 992-17-2647 é o nosso WhatsApp. Mayra, vamos às notícias. Notícias da cidade. Começando, Borges, falando, claro, né, dos transportes rodoviários, podem entrar em greve a partir desta quinta-feira, né? Falta de pagamento. Quinta-feira agora, Adalberto, dia 12 de março, essa é a data a partir da qual os rodoviários podem deflagrar greve aqui em São Luís, aqui na região de São Luís. As informações são do presidente do sindicato da categoria, o Marcelo Brito.
A motivação está relacionada ao não pagamento de valores acordados recentemente entre os trabalhadores e também os empresários. Isso porque parte de algumas empresas, o sistema de transporte coletivo, algumas dessas empresas não cumpriu parcialmente o acordo, mas há outras que até hoje nem sequer efetuaram esses pagamentos, os pagamentos que foram determinados. Com isso, o jurídico do sindicato já encaminhou notificações às autoridades, aos órgãos que fazem parte desse sistema. A gente lembra da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que determinou aí o reajuste salarial da categoria, ficou estabelecido o reajuste salarial de 5,5%, além da atualização do ticket de alimentação e outros benefícios relacionados à convenção coletiva de trabalho, e o prazo para o pagamento venceu na última sexta-feira, mas seguiram aí as irregularidades. O presidente do sindicato, Marcelo Brito, informou essa situação, daí então foi concedido um prazo de até 72 horas, dentro da lei esse prazo, 3 dias para que fosse informado o sistema. Esse intervalo seria para que as empresas regularizassem a situação. Do contrário, a categoria pode iniciar aí uma nova paralisação, suspensão das atividades, já aconteceria nas primeiras horas desta quinta-feira. E Mayra, ainda com atenção a essa questão do sistema de transporte coletivo aqui em São Luís, observações ao bairro do Coatrac, que já há algum tempo vem enfrentando dificuldades com o transporte coletivo, alguns usuários relatando que a dificuldade em pegar o transporte coletivo por conta da redução de linhas após mudanças na operação da empresa 1001, que acabou aí agravando o problema. Atualmente, apenas 3 linhas atendem o bairro, o que tem aí provocado superlotação, dificultado o embarque dos passageiros. Essas as informações. Mayra, Adalberto. Trânsito eternamente em crise. Transportes. 7h26. Mayra Nogueira. Borges, falamos agora sobre os combustíveis. O PROCON ingressa na justiça contra as distribuidoras por aumento de preços. Mais detalhes sobre esse assunto. Mas a medida veio após fiscalizações realizadas na última semana. A partir delas, o PROCON Maranhão, o Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão, identificou elevações nos valores praticados em diversos estabelecimentos. Por conta disso, então, o órgão ajuizou a ação civil pública contra distribuidoras de combustíveis, devido aí a aumentos considerados irregulares nos preços, tanto da gasolina quanto do diesel aqui no estado. Durante, então, as inspeções, foi constatado que as distribuidoras estavam repassando reajustes aos postos, isso mesmo sem anúncio oficial de aumento pela Petrobras. Por conta disso, então, o PROCON ingressou com a ação judicial, essa ação que busca apurar a elevação de preços sem justa causa. Lembrando que essa prática ela é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, ação que foi protocolada na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, está solicitando que as distribuidoras elas apresentem documentos detalhados, a formação dos preços que foram aplicados. Caso não haja uma justificativa para esses reajustes, o órgão requer que os valores eles retornem aos patamares anteriores. Foi solicitado também que as empresas se abstenham de promover novos aumentos, isso sem comprovação de elevação real nos custos de aquisição ou distribuição, medida para garantir maior transparência no mercado, também evitar prejuízos aos consumidores. E o PROCON, em meio a toda essa situação, o PROCON Maranhão ressaltou que os postos de combustíveis, tanto relacionado à gasolina quanto ao diesel, eles são insumos fundamentais para a economia, que eles exercem influência direta nos custos de transporte de pessoas e também de mercadorias, e que os aumentos injustificados, eles podem provocar efeitos em cadeia, que acaba impactando o preço de diversos produtos e serviços. Ainda de acordo com o PROCON, Mayra, Adalberto, o órgão disse que vai seguir acompanhando o comportamento do mercado de combustíveis no estado. O órgão, o PROCON Maranhão,
vai continuar com as operações de fiscalização, o intuito garantir o cumprimento da legislação, também a proteção dos consumidores aqui no estado, dos consumidores maranhenses. Mayra, Adalberto. É situação difícil, né? Começa uma guerra lá do outro lado do mundo, claro, né? O mundo é integrado, as questões relacionadas à energia, o petróleo, né? Enfim, que é o substrato, né? Para combustíveis e tantos outros insumos. Enfim, e mal começa a guerra e a gente já começa a pagar, né, o pato, né? Mal começa, a gente já começa a pagar, já o pessoal antecipando, né? É incrível, é inacreditável isso, né? Como não existe uma barreira de contenção para proteger a gente, né? 7h30 agora. Estamos no limite do tempo, Borges. Vamos logo para o break. No segundo bloco, você retorna, né, para falar sobre chuvas. Quase 200 cidades maranhenses estão sob alerta amarelo nesta terça, não é isso, Mayra? É isso, e tem mais. Comércio internacional e arbitragem. Seminário segue com atividades até hoje na UFMA. Vamos ter esporte. Alice Jacinto vence torneio internacional de tênis de mesa. Moto se reapresenta para a segunda etapa da temporada 2026. E CEDEL abre inscrições para os Gêmeos e para Gêmeos. E Paulo Pellegrini faz um balanço dos estaduais que se encerraram no último domingo. No Rádio Opinião tem entrevista. As ações do Banco do Nordeste aqui no Maranhão. A gente conversa com o superintendente estadual da instituição, Isaac Costa do Nascimento. Tem as manchetes nacionais e também a previsão do tempo. Não saia daí. A gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. São 7h31 agora. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Racismo em pauta. Muitas vezes usada como elogio, a expressão da cor do pecado vem associada ao imaginário da mulher sensualizada. Essa ideia de pecado é ainda mais negativa numa sociedade bastante pautada pela religião, como a brasileira. Por isso, nada de cor do pecado quando quiser elogiar. Melhor excluir essa expressão. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8h, sessão das 8. 9h, manhã 106. 11h, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simpro ICEMA sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada, é importante
Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema. Fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Sete horas e 34 minutos agora, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Acompanhe com a gente através do YouTube, Universidade FM 106, no dial 106,9, né? E também nos aplicativos, compiladores de rádios, em qualquer compilador e diretamente no nosso aplicativo oficial. Borges de volta, agora falando sobre chuvas, não é isso, Borges? Quase 200 cidades maranhenses estão sob alerta amarelo nesta terça-feira. Adalberto, alerta emitido no dia de ontem, nesta segunda-feira, ele segue valendo durante todo o dia de hoje, durante toda esta terça-feira. O alerta do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, para o Maranhão, é o alerta amarelo. Ele indica chuvas intensas para o estado, que pode alcançar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Há também a possibilidade de ventos fortes, ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora, podendo atingir aí 199 cidades maranhenses, entre elas a capital, São Luís. Lembrando que em casos de situações extremas, tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros podem ser acionados pela população. A Defesa Civil pelo telefone 199, já o Corpo de Bombeiros pelo 193. Mayra. É isso aí, 7 horas e 36 minutos agora. Borges e Mayra, né, para finalizar esse noticiário de Borges, Mayra, Comércio Internacional e Arbitragem. O seminário segue com atividades até hoje na UFMA. Não é isso, Borges? Exatamente, Mayra, é isso. O seminário segue com atividades, sim, até o dia de hoje. O Seminário de Direito do Comércio Internacional e Arbitragem, a iniciativa da UFMA por meio do Programa de Pós-Graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça. Ele está ocorrendo, Mayra, de forma presencial, mas no auditório do prédio da antiga Faculdade de Direito, localizada à Rua do Sol, 117, centro aqui da capital, centro de São Luís. As atividades, elas vão seguem até o dia de hoje, até esta terça-feira, seminário que é organizado pelo professor Paulo Roberto Barbosa Ramos. O intuito, promover a discussão acadêmica sobre temas ligados às relações comerciais internacionais, também sobre os mecanismos jurídicos utilizados para resolver conflitos nesse contexto. Em relação à programação, ela segue com a participação de especialistas reconhecidos nacionalmente, dentre eles o professor José Augusto Fontoura Costa, ele que é da USP, da Universidade de São Paulo, ainda o professor Orlando José Guterres Costa Júnior, também da USP, tem a participação da professora Marilda Rosado de Sá Ribeiro, ela é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem também a participação de docentes da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, a exemplo do professor Allan Kardec do AILIB, e ainda o professor Gustavo Ferraz de Campos, Mônaco, ele que é da USP. O evento, Mayra Adalberto, está estruturado em 3 painéis temáticos. Eles abordam aspectos teóricos e práticos com foco na arbitragem internacional. E entre os temas discutidos, que estão sendo discutidos durante esses 2 dias, estão características da arbitragem aplicada a contratos internacionais, os desafios legislativos para garantir maior segurança jurídica nas relações comerciais entre países. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas por meio do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Mayra Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. 7 horas, Mayra. 39 minutos agora. Previsão do tempo e tábua de maré. Nesta terça-feira, 10 de março de 2026, São Luís apresenta nuvens e sol às 7h20, com temperatura atual de 26 graus, a umidade de 86%.
Nuvens cobrem 63% do céu, pressão em 30 polegadas e UV baixo, índice 1. Previsão diária: amanhã, condições mistas de nuvens e sol estáveis. Tarde e noite, chuva ocasional esperada, na máxima de 30 graus e a mínima de 25 graus. Já no Maranhão, padrão similar em Imperatriz, mais seco, e litoral como Alcântara, regiões como Lençóis Maranhenses, com chuvas isoladas, típico da estação úmida equatorial. Adalberto. Vamos agora à tábua de maré nesta terça-feira, dia 10. Primeira pré-amar acontece logo mais às 11h01 da manhã, com 5,1 metros. A segunda será às 11h46 da noite, com 4,6 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 4h57 da madrugada, com 1,4 metro. A segunda será às 5h23 da tarde, também com 1,4 metro. Notícias do Brasil. Agora o noticiário nacional com as manchetes dos principais impressos do país. A gente começa com Folha de São Paulo. Acompanhe com a gente no site, YouTube e também aplicativo oficial da Rádio Universidade. Em Folha de São Paulo, Trump se contradiz sobre guerra e põe petróleo em montanha-russa. Mensagens erráticas fazem produto saltar 30% para $120 e depois despencar. Após mercados fecharem, americano recua de afirmação quanto a fim do conflito. Mas será que não é essa a intenção de Trump? Muita gente enriquece da noite para o dia com esse tipo de movimento, né? E Trump é mestre nesse tipo de coisa. 7h41 em o estado de São Paulo, Mayra. No estado de São Paulo, o valor de serviço da mulher de Moraes ao Master é fora do padrão, dizem escritórios. Estadão consultou 13 escritórios de advocacia sobre contrato celebrado entre Viviane Barsi de Moraes e o Banco Liquidado. Tá complicada essa situação. E petróleo sobe e Trump diz que guerra está praticamente concluída. Vamos finalizando com o Globo nesta terça-feira. Tem como manchete, 7h41, abalo global. Alta do petróleo faz Trump recuar sobre sanções e projetar fim da guerra. Barril chegou perto de $120, mas caiu após presidente sinalizar retirada de punições. Novo cenário leva petroleiras a refazer planos. Vamos ver se vai baixar também o combustível aqui, né, em nossa ilha, né? Que coisa. 7h42 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos ao noticiário esportivo, Mayra Nogueira. A gente começa falando da Secretaria de Esporte e Lazer. Abriu, na segunda-feira, ontem, dia 9, as inscrições para os Jogos Escolares Maranhenses e Jogos Paralímpicos Escolares Maranhenses. Podem se inscrever equipes e atletas de todos os municípios do estado. Além disso, também estão abertas as inscrições para os municípios interessados em sediar a competição. Inscrições até o dia 31, com formulário disponível no link da bio do Instagram, @cedel_MA. Continuando com a reapresentação do Motoclube para a segunda etapa da temporada 2026, que vai acontecer nesta quarta-feira, dia 11. É a nova fase. O técnico Fernando Tonnet segue na liderança do time com o objetivo de montar um elenco para o Campeonato Brasileiro Série D. Até o momento, nenhuma contratação para a nova temporada foi confirmada. E vale destacar, Alberto, que o time está no grupo 6 da Série D, junto com os maranhenses Sampaio e Iape, os cearenses Maracanã e Iguatu e ainda o Parnaíba do Piauí. O Campeonato Brasileiro Série D começa no dia 5 de abril. Reapresentação acontece às 14h no Centro de Treinamento Pereira dos Santos, aqui em São José de Ribamar, que eu digo região metropolitana de São Luís. Para finalizar, Mayra. Finalizando com a mesa tenista maranhense de 13 anos, Alice Jacinto, estudante do Colégio Dom Bosco, que conquistou o primeiro lugar na categoria Sub-1 do World Table Tennis Youth Contender, em Buenos Aires, que aconteceu na última semana. Essa competição que reúne jovens atletas de todas as partes do mundo, né? A Alice chegou na final após derrotar atletas consideradas fortes nessa categoria. No ano passado, a Alice venceu o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa Sub-15, realizado no Equador,
E, além disso, ela ficou em segundo lugar na categoria sub-13 do Campeonato Sul-Americano. Parabéns à maranhense. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e tem mais esporte. Tem mais esporte. Vamos agora ao comentário de Paulo Pellegrini. Paulo Pellegrini, que fala exatamente faz o balanço aí dos estaduais que se encerraram no último domingo, não é isso, Adalberto? É isso, Paulo. Vamos lá, Paulo. Opiniões a favor do fim dos estaduais na mídia não faltam, seja porque ocupam o lugar da pré-temporada, seja porque ainda servem como barganha política entre federações e a CBF. Mas o fato é que o torcedor quer ver seu time ganhar tudo, e os jogadores também. Então, muitas torcidas estão felizes com as taças que conquistaram no último domingo e outras igualmente furiosas. Flamengo e Palmeiras confirmaram a condição de favoritos e levaram seus estaduais com direito a uma leve esnobada. O Flamengo porque começou com o sub-20 e o Palmeiras porque sequer jogou no seu estádio. Minas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul tiveram finais com seus clássicos em duelos quentíssimos. O que se viu no Mineirão, inclusive, foi uma das maiores brigas generalizadas da história do futebol brasileiro. Pernambuco e Alagoas seguem dominados pelos mesmos times. O Sport chegou ao 4º campeonato seguido e o CRB ao 5º. No Mato Grosso, o misto quebrou um tabu de 18 anos sem ser campeão estadual. E tivemos 2 campeões inéditos, mas não surpreendentes. O Barra, que é o atual campeão brasileiro da Série D, levou em Santa Catarina. E o IAP, que já vem demonstrando organização e força, conquistou o seu campeonato aqui no Maranhão. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Olá, pessoal. No Rádio Opinião de hoje vamos falar sobre o Banco do Nordeste, falar sobre o prêmio de jornalismo, vamos falar sobre microcrédito, o programa Juros Zero e também os resultados de 2025. Para isso, eu converso agora com o superintendente estadual do Banco do Nordeste no Maranhão, o Isaac Costa do Nascimento. Isaac, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação poder participar desse programa. Satisfação nossa de recebê-lo. Olha, vamos começar falando sobre essa grande instituição, Não tem como começar sem falar sobre o próprio Banco do Nordeste, que tem uma atuação extremamente importante aqui em nosso estado, no Nordeste, claro, de uma maneira geral, enfim, mas no nosso estado de uma maneira bem especial, Como vem sendo desenvolvido nos últimos anos, esse trabalho, justamente confluindo aí com várias outras instituições, parcerias, enfim, essa atuação. Bom, o Banco Nordeste é uma instituição pública federal, que é um banco de desenvolvimento. Nós temos dentro do nosso escopo de trabalho a missão de promover o desenvolvimento econômico e social do Nordeste e, especificamente, atuando no Maranhão, nós temos o desafio de contribuir para que os indicadores econômicos e sociais sejam melhorados. Para isso, nós trabalhamos com uma série de produtos e serviços, créditos subsidiados pelo governo federal, a fim de que a nossa contribuição seja dada para que o Estado avance e, acima de tudo, contribua para a geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida dos nossos maranhenses que aqui estão em solo, aqueles que nasceram e aqueles que optaram também por morar aqui no Estado. Maravilha, a gente está falando de uma penetração muito grande, uma capilarização, pode-se dizer, dentro do nosso estado, mas a gente pode destacar quais atuações especificamente. Temos aí as questões relacionadas à produção, não é isso? Vários setores, várias locais, regiões, que são mais atingidas no sentido positivo, claro, de incentivos aqui em nosso estado. Quais seriam esses locais e quais seriam essas atuações? Nós temos uma atuação dentro de todo o estado. Nós conseguimos hoje alcançar e financiar os 217 municípios do estado do Maranhão. Temos unidades regionais, hoje nós contamos com agências plenas, 29 agências regionais, mas temos pontos de atendimento em diversos municípios, sendo que todos eles hoje recebem o apoio do Banco Nordeste. E como Banco de Desenvolvimento, nós focamos, obviamente, em setor produtivo,
todos os setores produtivos, sejam urbanos ou rurais, recebem o nosso apoio. Desde o microcrédito urbano, microcrédito rural, passando por operações da agricultura familiar, micro e pequenas empresas, empreendedores individuais, até operações do agronegócio, que são operações mais robustas, né, estruturadas, como também operações portuárias na área de negócios empresariais que temos aqui na capital. Então, nós conseguimos abarcar hoje todos os setores, sejam produções, setor primário, setor industrial, o banco tem hoje a sua participação, mostrando assim a relevância de todos eles diante da necessidade de desenvolver o Estado de maneira harmônica. Essa harmonia ela é muito necessária, até porque o Estado ele tem muitos opcionais, digamos assim, né? Enfim, são vários setores que estão com uma previsão de crescimento grande, né? Estamos aqui nessa região da margem equatorial, né? Então, assim, a parte portuária, temos aqui o CLA, temos a produção científica também, que ela é muito importante, está engajando também isso tudo, e as perspectivas também, né, de geração de emprego, enfim. Então, estamos vivendo um momento positivo, pode-se dizer, enfim, como o Banco do Nordeste se insere também nesse contexto de uma grande expectativa que a gente está vivendo hoje no país e especificamente aqui no Maranhão e nessa região, né, na região Nordeste. Perfeito. O Brasil tem um crescimento e o Maranhão, o Nordeste cresce acima da média nacional e o Maranhão cresce acima da média do Nordeste. Então, isso demonstra um potencial enorme que nós temos de crescimento, desenvolvimento. Isso passa, obviamente, pela sensibilidade de todos os atores, né, setor público, privado, instituições, que percebem que o Estado tem muito se avançar um crescimento aqui. E aí, obviamente, nós temos as vocações naturais do Estado, temos um desenvolvimento muito puxado nos últimos anos também pelo agronegócio, que tem se expandido. Nós saímos da região sul do estado hoje na produção de grãos. Basicamente hoje a maior parte das regiões já se produz grãos e passamos também pela necessidade da gente passar pela industrialização ou agroindustrialização. Temos algumas, especialmente indústrias que já foram instaladas aqui para processar e agregar valor a essa produção aqui do estado. Inclusive, o banco tem sido um grande apoiador e patrocinador e financiador dessas empresas que trabalham a produção, a necessidade de se beneficiar, e temos também um apoio, né, no setor logístico e, claro, também na região portuária, que é estratégico para o Estado. Então, a gente percebe que o Maranhão tem avançado muito com as políticas públicas aqui implementadas e nós estamos acompanhando de maneira que as nossas aplicações de crédito também demonstram isso pelo crescimento que a gente tem tido nos últimos anos, tendo um olhar especial para todos, né? Nós temos uma reserva orçamentária em que o pessoal às vezes fala assim, o banco ele só financia, eu já ouvi pessoas dizer assim, o banco só financia grandes. Em outros lugares, o banco só financia os agricultores familiares. Na verdade, por lei, nós temos uma obrigatoriedade de fazer a aplicação de crédito fazendo a reserva orçamentária, ou seja, o crédito que é para o pequeno, ele não vai ser usado pelo grande. E o contrário também é verdadeiro. De maneira que a gente entende que apoiando todos os setores, todos os segmentos, a gente vai dar possibilidades, apoiar de maneira que todos avancem, dando sua contribuição para que o Estado cresça, avance, respeitando todas as peculiaridades de cada setor. De forma equânime, né? Sim. Falando já nesse link com o governo do Estado, tem o programa Juros Zero, não é isso? Sim, perfeito. Esse é um programa que especialmente apoia as iniciativas de microempreendedores. Nós apoiamos desde o empreendedor, aquele que ainda está na informalidade, que ainda não fez o registro, que trabalha com o CPF, que empreenderam muitas vezes pela necessidade, passando também pelos MEIs e microempresas. Essas modalidades recebem o apoio de um crédito que é de até R$22 mil, sendo que os juros são ressarcidos pelo governo do Estado, de maneira que também é um incentivo, um estímulo a se desenvolver o empreendedorismo no Estado, com foco também em ênfase no empreendedorismo feminino, que é hoje um dos principais públicos que são atendidos pelo programa.
né? E de grande quantidade também, né? Sim, Quantidade perfeito. de mulheres empreendedoras, microempreendedoras, né? É muito grande. Enfim, falar do microcrédito é o mesmo do programa Juros Zero? Ele chega a ser compatível? Assim, Também. O Juros Zero, ele atende tanto o microcrédito informal como para micro e pequenas empresas. Então, o Juros Zero tem essa capacidade. Inicialmente, ele atendia apenas o microcrédito, hoje ele atende a micro e pequena empresa também. Que é um pouco mais robusta, né? A gente está falando de volumes aí um pouco superiores a esses 20 mil. 20 mil é uma quantia, digamos assim, um pouco mais base, não é isso? Então, a gente está falando de um outro nível, né? Perfeito. O programa Juros Zero, ele limita o valor de subsídio do governo do estado a R$22 mil. Uma pequena empresa, ela pode ser atendida dentro desse limite. Caso a empresa ela opte por fazer financiamentos maiores, ele vai ser atendido, mas não com o benefício do Juros Zero. São outros limites. Sim, né? sim. Bom, para a gente finalizar, a gente tem que falar sobre o prêmio, né? O prêmio de jornalismo do BNB, que já está no calendário, né, aqui anual, e enfim, tem uma projeção grande, né, de profissionais, e claro, essas tem como substrato, né, essas movimentações do banco, né, esse incentivo, essa atuação de uma maneira geral, né, que foco, né, foco. E o tema desse ano, né, que marca inclusive a 20ª edição desse prêmio, é microcrédito rural, e tem a ver com tudo que a gente falou aqui, claro, né? Perfeito. O Banco Nordeste, ao lançar mais uma edição, a 20ª do Prêmio Banco Nordeste de Jornalismo, primeiro reconhece a importância da profissão, dos profissionais que fazem e que levam notícias e informações, acima de tudo, contribuem também para que o Estado avance. Nós temos essa edição que premia as iniciativas com o tema principal, que é microcrédito rural. A ênfase é essa. Obviamente que diversos projetos que têm como vetor o desenvolvimento regional serão também contemplados em outras categorias. Nós temos um prêmio principal, o maior, mas outras iniciativas que falem em desenvolvimento econômico, regional, geração de emprego, de renda, empreendedorismo rural, urbano, feminino, enfim. Tudo que estiver relacionado com o desenvolvimento regional podem ser projetos enquadráveis dentro do prêmio de jornalismo. Então, nós aproveitamos para convidar os profissionais da área, também, além daqueles que já trabalham, os estudantes da área de comunicação social e jornalismo, porque temos também uma categoria específica para estudantes, para que possam, então, apresentar seus projetos, e na verdade, uma vitrine que se coloca para os profissionais, acima de tudo, para reconhecer o trabalho que já é feito, contribuindo para também que o Estado se desenvolva. É importante destacar que, para essa edição, nós consideramos os projetos enquadrados aqueles que foram produzidos, inéditos, mas produzidos a partir do dia 1º de janeiro de 2025 até o último dia da inscrição, que é 31 de março desse ano. Então, nós aí já chamamos pela proximidade do prazo de inscrição, temos aí pouco mais de 25 dias para o término das inscrições, e fazemos o convite para que todos se inscrevam e esperamos que do Maranhão saia o vencedor nacional dessa edição. Para concluir também essa parte, queria destacar que, além do prêmio nacional, que esperamos que seja de um maranhense, nós temos também o prêmio estadual. Então, nós teremos necessariamente um reconhecimento a um profissional aqui do Estado, mais um estudante universitário dentro dos cursos que nós já mencionamos. Bom lembrar, né? As premiações elas vão de 3 mil a 38 mil reais. É um atrativo grande aqui, né, para os profissionais, sim, enfim, para abordar justamente essa atuação do Banco do Nordeste, né? E claro, né, ter esse trabalho reconhecido e também muito bem valorizado, né, nesse nível. Enfim, até o dia 31 de março, portanto, as inscrições para o Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento
Regional, 20ª edição. Muito bom lembrar disso, são 20 edições. Já tem uma história, né? Tem uma história, com certeza. Bom, eu queria agradecer aqui o Isaac Costa do Nascimento, que é superintendente estadual do Banco do Nordeste, aqui no Maranhão. Isaac, muito obrigado pela sua presença, suas informações e, enfim, estamos com o canal aberto aqui, né, para a divulgação, tudo que diz respeito ao Banco do Nordeste de uma maneira geral, mas também, claro, especificamente aqui no nosso estado do Maranhão. Agradeço também pelo espaço, pela parceria que temos, muito sólida, a oportunidade da gente falar um pouquinho da instituição e também destacar que a gente tem avançado, crescido. Ano passado nós tivemos uma aplicação de 8,6 bilhões na economia do Maranhão, um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. E isso se faz com parcerias como esta, que é o espaço que está sendo nos dado de apresentar a nossa instituição e colocar à disposição daqueles que empreendem e contribuem para que o estado do Maranhão avance cada vez mais. Maravilha, a gente espera que essa parceria e também essa instituição continue sendo grande como ela é e forte acima de tudo. Bom, para você que acompanhou a gente até aqui, a gente volta na próxima edição. Confira mais em www.universidadefm.ufma.br aqui na Rádio Universidade FM. Até lá. E esse foi o Jornal Rádio Universidade, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Quer ver, rever, ouvir de novo? É só ir lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Aqui no YouTube quem apareceu, Mayra, foi Pedro Luiz, também a Mari Silva Mourão, Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Conto, claro, com vocês amanhã aqui no Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, você assume agora a sessão das 8, né? Exatamente. Estou com você no Sessão das 8 já. Jornal Muita Rádio música Universidade, boa. né? Amanhã tem mais Jornal Rádio Universidade, com certeza. E muita música boa a partir de agora. Claro, só clássicos da música nacional hoje. Antes tem Rádio Ciência. Até amanhã. Tchau. Bye, bye, Adalberto. A gente se encontra. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106 disponível.